Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui para mais uma vez compartilhar um trecho da palavra do Senhor com os irmãos. E o texto que nós vamos meditar hoje é o texto do Salmo número 91. Salmo 91. Você pode abrir a sua Bíblia aí para que a gente possa meditar um pouco na palavra do Senhor hoje. Salmo de número 91. A palavra do Senhor diz o seguinte. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8, meus irmãos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do termor noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Palavra do Senhor para a nossa edificação. E eu queria, nesse momento, ter um tempo de oração com você. Senhor, nós queremos agradecer por tanta bênção que o Senhor nos tem dado. Nesses dias, ó Senhor Deus, em que temos passado pelo isolamento, o Senhor tem se mostrado misericordioso para conosco. E o teu cuidado tem sido evidente todos os dias da nossa vida, Pai. E a gente quer louvar o Senhor mais uma vez, nesse tempo que estamos diante da tua presença, agradecendo pelo teu bom cuidado sobre nós. Também pedimos, ó Deus, que através da tua misericórdia e de ação do Espírito Santo sobre nós, que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra. Descortina os nossos olhos, ó Pai, para a gente ouvir, para a gente ver, ó Senhor Deus, tudo aquilo que procede do Senhor nesse texto. E abre os nossos ouvidos, ó Deus, para que a gente possa ouvir a tua voz e aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Tire de nossa mente, do nosso coração, Pai, tudo aquilo que impeça de ouvirmos a tua voz. E que teu Santo Espírito, ó Senhor Deus, tenha liberdade de falar, de tratar, de nos confrontar e também de nos fortalecer e edificar por meio da tua santa palavra, mais uma vez. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, esse com certeza também é um dos textos bíblicos mais conhecidos no mundo. Há alguns dias atrás eu estive num prédio, num edifício, onde na recepção tinha uma grande Bíblia aberta exatamente nesse salmo. E eu creio que essa é uma prática muito comum nas pessoas, porque elas entendem que este é um salmo de proteção. Esse é um salmo que fala da proteção de Deus. Nas minhas pesquisas, no estudar desse texto, eu encontrei até informação de que esse salmo era indispensável nos rituais de exorcismo da Igreja Católica Romana, entendendo que esse é um salmo que fala da proteção de Deus e de como Deus é um Deus de guerra e de peleja pelo seu povo. Então, nada mais justificável de que numa luta contra o próprio Satanás, esse salmo fosse tomado como palavra de Deus num ritual desses. Não se sabe ao certo, meus irmãos, quem e quando o salmo foi escrito. Mas fazendo uma simples leitura, a gente consegue perceber que o salmista ele está vivendo em um tempo de guerra, de muita violência, ou pelo menos ele usa dessa metáfora, dessa imagem de guerras e violência, de armamentos de guerra, para nos comunicar como Deus é protetor do seu povo. Então, ele usa vários textos que remetem à guerra, armamentos de guerra. Ele fala de baluarte, pavês, escudos, seta que voa de dia, a maldade que vem sobre a noite. Então, todos esses termos são termos de guerra que nos levam para dentro, de fato, de uma sangrenta batalha, onde o salmista, então, está sendo protegido por Deus.
Quem sabe então, né, com certeza é por isso que é comum nós encontrarmos nas casas e algumas empresas que mantêm a Bíblia aberta nesse salmo. De fato, meus irmãos, esse salmo ele fala da proteção divina. Deus é apresentado como grande fortaleza fortificada, onde os seus filhos encontram proteção. Todos nós que cremos em Deus sabemos que Ele é nosso protetor, mas as inúmeras dificuldades da vida, elas podem nos cegar para essa grande verdade. Muitas pessoas perdem essa segurança por ficarem desorientadas pela dureza da vida, pelas circunstâncias adversas que nós passamos, pelas coisas que nos pegam de maneira surpreendente, nos tiram então desse conforto seguro que Deus nos oferece. Outras pessoas, elas substituem essa segurança por outras coisas, como dinheiro, prazer, drogas e etc. Várias outras coisas, a segurança em si mesmo, no seu alto desempenho, a autoconfiança, podem tirar as pessoas ou podem impedi-las com que elas cheguem a essa segurança plena que Deus tem para oferecer para os homens. Nós somos pessoas inconstantes, fracos na fé, e a qualquer momento podemos deixar de desfrutar da segurança que Deus nos oferece. Por isso que as palavras do Salmo 91 são tão importantes para nós. Ela nos fala de como Deus é protetor, de como Ele é amável, de como Ele é a segurança plena e de como Ele ama o seu povo. Hoje, então, eu queria meditar com os irmãos sobre a divina proteção. O Salmo 91 nos fala 3 verdades muito importantes sobre a divina proteção de Deus. A primeira verdade é: a proteção divina está ligada à entrega e confissão. Verso 1 e 2, se você observar os dois primeiros versos, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O salmista deixa claro que somente aquele que se entrega plenamente nas mãos de Deus, ou do Altíssimo, do Todo-Poderoso, é quem pode desfrutar da sua segurança e da sua proteção. E veja aí os 2 verbos existentes nos 2 primeiros versos, que está aí: o que habita, né? E aquele que descansa à sombra do Onipotente. O primeiro verso vai citar esses 2 verbos. E a gente precisa entender que aquele que habita em algum lugar, ele vive sua vida nesse lugar. Pense então na sua casa. Todos os aspectos da sua vida se manifestam, de fato, na sua casa. Há um senso comum de que a gente verdadeiramente conhece as pessoas quando a gente as conhece em casa. Todos os aspectos, então, a nossa calma, o nosso nervosismo, o nosso companheirismo, a nossa fé, elas se manifestam de maneira plena dentro do nosso lar. É no lar onde nós somos de fato quem somos. É em casa que nos revelamos por inteiro. Precisamos entender que aqueles que habitam em Deus habitam sem reservas, são totalmente descortinados diante de Deus. Nos entregamos plenamente a Ele e aos seus cuidados. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. O segundo verbo que está destacado aí no primeiro verso é o verbo descansar. E o descanso é a hora onde nos entregamos também. O descanso é talvez a maior expressão de confiança e fé em Deus. Você já parou para pensar nisso? Pense em um dia de muito trabalho, então você chega em casa e descansa até o dia seguinte. O descanso é entregar. É se entregar à certeza de que amanhã todo o trabalho que foi realizado hoje não será destruído. Você já parou para pensar nisso? Que o descanso é uma expressão de fé. Quando a gente chega em casa depois de um longo dia de trabalho e descansa, a gente confia de que no dia seguinte todas as coisas estarão em ordem. Descansar implica em confiar. Confiar em que Deus está cuidando do amanhã. Agora veja que o salmista também aplica 2 imagens à proteção de Deus. A primeira imagem é o esconderijo, aquele que habita em algum lugar,
aquele que habita em algum lugar, e nesse caso o homem que se entrega totalmente a Deus habita no esconderijo do Altíssimo, ou para ser mais preciso, habita em um abrigo, como está lá no original hebraico. A palavra abrigo vem acompanhada aqui do nome de Deus, traduzido aí por Altíssimo, mas o nome é Elohim, que quer dizer que ele é o único Deus em grandeza e supremacia acima de todas as coisas, um único Deus existente. Então, aquele que se entrega, aquele que habita no esconderijo, habita num abrigo onde quem cerca, ou quem cuida desse abrigo é o Deus, o único Deus, dono e criador de todas as coisas. A segunda imagem apresentada pelo salmista aqui é a imagem da sombra, né? Ele fala e descansa à sombra do Onipotente. A sombra indica proteção e alívio. Aquele que descansa à sombra de alguma coisa está desfrutando da sua proteção e também do alívio que essa sombra promove. Mais uma vez, a palavra sombra vem acompanhada aqui de um adjetivo dado a Deus, onipotente, que é nada mais, nada menos do que aquele em quem reside todo o poder. Deus é aquele que tem todo o poder, ou o maior, o único poderoso. Então, aquele que descansa à sombra do onipotente, descansa à sombra daquele que tem todo o poder nas suas mãos. E o contemplar toda essa proteção nos leva, então, à confissão. É interessante você perceber no verso 2 que enquanto está se falando da habitação do esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ou aquele que se entrega dessa forma, ele declara algo a Deus. Ele fala algo a Deus. E aí é o que o salmista expressa aí no verso 2. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então veja como o salmista revela que aqueles que habitam e descansam também falam ao Senhor. A proteção de Deus nos encoraja a proclamar que o Senhor é de fato o nosso refúgio, o nosso abrigo seguro, a nossa sombra, e aquele que nos faz a sombra é o Todo-Poderoso. Ele é o baluarte digno de confiança. Essa confissão também revela como é a proteção de Deus. Mais uma vez, o salmista fala de baluarte, e esse aqui é um termo de guerra também, que significa fortaleza ou lugar impenetrável. Como dizia um teólogo chamado Norman Champlin, Deus não é somente abrigo seguro, mas é também o Senhor das batalhas, o Senhor da guerra. Esse lugar seguro onde nós habitamos é o Deus Todo-Poderoso, que não somente nos protege, como também peleja em nosso favor. A segunda verdade sobre a proteção divina que a gente pode aprender aqui nesse texto: Deus também é proteção para perigos específicos. Se você ler do verso 3 ao verso 7, você vai perceber que o salmista pontua algumas situações na qual Deus guarda, protege e assegura os seus filhos. Diz o texto: pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as tuas penas e sobre as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nos primeiros versos, então, o salmista começa a falar de uma proteção de maneira mais geral, como uma fortaleza que nos cerca, que se ergue em volta dos filhos de Deus. Mas agora o salmista revela cuidados específicos de Deus para com os seus filhos. E vejam então os cuidados específicos de Deus citados pelo salmista aqui. A proteção de armadilhas, verso 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. A Bíblia fala do laço do passarinheiro, que nada mais é de que uma armadilha feita para os homens capturar pássaros. O salmista fala que Deus vai nos livrar de armadilhas
Muito provavelmente o salmista está falando aqui de armadilhas preparadas pelos próprios homens. Isso significa que Deus nos livra dos homens maus e de toda a trama deles para nos pegarem ou nos surpreenderem com algum mal. Deus promete proteção para os seus, também nessas questões. Aquele que se entrega, aquele que está escondido nesse abrigo, aquele que se descansa, verdadeiramente se entrega plenamente sem reservas, ele contempla dessa segurança que Deus oferece. Lembre-se que o contexto do salmista é um contexto de guerra, e nas guerras é muito comum armar armadilhas e emboscadas para vencer os inimigos. O que Deus está dizendo em sua palavra é que aqueles que estão nele serão livrados de todas as armadilhas que os homens tramam. Mas também precisamos considerar que temos um outro inimigo, que é o inimigo espiritual. A Bíblia fala de Satanás como sendo o enganador, o pai da mentira. As armadilhas são construídas sobre a mentira de que o lugar é seguro. Eu não sei quantos dos irmãos aqui construíram arapuca, por exemplo, né? Na sua infância, mas na minha infância eu fiz muito isso. A gente construía arapucas com gravetos para capturar alguns passarinhos. Mas a arapuca por si só, ela não capturava os pássaros. Era preciso colocar bastante alimento debaixo da arapuca, era preciso não amassar a vegetação que estava em volta, porque senão os pássaros percebiam que o lugar não era seguro. Era preciso então dar a aparência de que aquele lugar era um lugar seguro para eles se alimentarem, e aí então nós o capturávamos. Satanás fez a mesma coisa com Eva no Jardim do Éden. Ele pegou uma ordem expressa de Deus e a transformou em algo sem importância, dizendo: é certo que não morrerás quando comeres, serás como Deus e os seus olhos se abrirão. Ele prepara o lugar para que Adão e Eva não consigam enxergar que a desobediência era perigosa para eles e eles iriam sofrer o juízo de Deus. Então ele armou uma cilada, uma armadilha. Deus promete livrar aqueles que habitam e descansam em seus braços, também da peste perniciosa, diz o texto. Te livrará do laço do passarinheiro, ainda no verso 3, e da peste perniciosa. Ou como está lá no original hebraico, pestilência das calamidades. Deus também protege os fiéis das pestes e calamidades que vêm sobre o mundo. Sobre essa questão, que às vezes é tão difícil da gente pensar, o teólogo chamado Norman Champlin, que foi por mim utilizado para estudar esse texto, diz o seguinte: o problema do mal opera através das más obras, mediante as perversões morais, coisas que os homens perpetram uns contra os outros, e também opera através das calamidades naturais, abuso da natureza, como incêndios, dilúvios, terremotos, enfermidades e a morte. O mal natural é referido aqui pelas palavras pestilências das calamidades, isto é, acontecimentos prejudiciais e até mesmo fatais, provavelmente aqueles acidentes tolos, as enfermidades e outras coisas ruins que acontecem à parte da vontade do homem. Então quer dizer que nesse verso Deus promete livrar os seus filhos até mesmo das pragas e pestilências e calamidades naturais. Nada melhor do que ouvir essas verdades do Salmo 91 no tempo que a gente está vivendo, onde Deus promete nos livrar também da peste perniciosa. Uma segunda proteção específica aqui é a proteção paternal de Deus. O verso 4: cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. O salmista traz à tona uma outra imagem que figura a proteção divina, a imagem de uma ave que protege os seus filhotes debaixo de suas asas. Existe em Deus um senso de proteção que é figurado aqui na relação dos animais com seus filhotes. E a gente precisa lembrar de que quando Deus usa essas imagens em sua palavra, ele está se adequando ao nosso nível de compreensão das coisas,
para comunicar a sua identidade a cada um de nós. Deus está se revelando a nós quando ele diz que vai nos cobrir com as suas penas e com as suas asas, e debaixo delas estaremos seguros. A gente precisa enxergar Deus como um bom pai que cuida dos seus filhos aqui nesse texto. Eu sei também que grande parte dos irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Mundo, a grande parte deles viveram e cresceram na zona rural, e por isso sabem que no Cerrado existe várias espécies de animais que são super protetoras. A gente tem, por exemplo, o quero-quero, que basta você se aproximar da sua toca ou do seu ninho, que eles vão nos atacar. Nós temos a coruja buraqueira, que também tem o mesmo instinto protetor para com seus filhotes. E quando alguma coisa se aproxima dos seus ninhos, elas partem para o ataque. Deus se revela de forma parecida aqui nesse texto, como um Deus que é protetor dos seus filhos, um Deus que é Deus protetor, mas também é um Deus de guerra, que vai cuidar e que vai levar a cabo essa proteção que ele exerce sobre os seus filhos. Uma terceira proteção específica aqui é uma proteção hábia nas batalhas. O verso 4 ainda, na segunda parte, estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo. O salmista, mais uma vez, ele vai usar instrumentos de guerra aqui, falando de pavês e escudo. Essas são armas utilizadas na guerra. Pavês é um escudo menor capaz de se defender e também de atacar de forma mais rápida por conta do seu peso. É um escudo menor, mais leve, tem um formato oval que traz uma certa agilidade para o soldado, para o homem de guerra. Já o escudo que ele fala logo depois do pavês é um escudo maior que protege todo o corpo. Porém, o salmista diz que pavês e escudos são a verdade de Deus. E nós precisamos, isso precisa nos fazer pensar no papel da lei de Deus em nossas vidas. Deus ordenou e registrou a sua palavra para que a nossa vida estivesse sendo protegida por ela, assim como um soldado se protege com seu escudo ou com seu pavês. A gente precisa tomar consciência disso, de que a palavra de Deus é o nosso escudo. Lembre-se de Cristo quando foi levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás, e de como ele se protegeu de todas as investidas e propostas de Satanás, usando como sua defesa a palavra de Deus. Cristo usou as armas de guerra que ele tinha, a palavra e a verdade de Deus. E uma última proteção específica revelada no texto é a proteção na mais intensa guerra, ou livramento na intensa guerra. Então o salmista vai dizer aqui no verso 7, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Agora o salmista fala de uma situação de plena guerra, onde investidas noturnas e flechas durante o dia assolam o campo de batalha. É uma guerra intensa, onde não há descanso nem de dia e nem de noite. O sol está a pino e flechas estão voando sem tempo de descanso na batalha. E a intensidade dessa batalha fica clara exatamente nessas questões, onde há ataques noturnos e também no período do dia. Nós sabemos que a noite é o lugar preferido da violência, né? Até o próprio comentarista Norman Champlin, ele vai dizer que é na escuridão da noite que o mal gosta de operar, mas no caso do salmista, o mal está operando em todo o tempo, não é somente à noite, mas mesmo assim o salmista diz que vão cair 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas aquele que habita, descansa no esconderijo do Altíssimo, ele não será atingido. E uma última verdade que a gente pode tirar desse texto aqui, falando sobre a proteção divina, é que Deus é protetor, mas ele também é justiça. O verso 8, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O salmista termina essa seção do Salmo, então, anunciando a justiça de Deus sobre o ímpio.
O Salmo 91 é de fato um salmo que fala da proteção de Deus, de como Deus guarda o seu povo, de como ele é fortaleza segura para aqueles que estão nele, mas também fala do juízo de Deus sobre os ímpios. Uma das coisas que podem trazer consolo para a alma de quem está vivendo em uma guerra constante é saber que nada vai ficar impune. Deus é o grande e perfeito juiz. Todo homem mau vai pagar por sua maldade. O ímpio não vai escapar do acerto de contas dele com Deus. A convicção de que os ímpios perecerão traz sossego para o justo, que enfrenta caminhos tortuosos e sofridos, mas permanece fiel a Deus. O próprio salmista, Asaf, lá no Salmo 73, ele fala: Senhor, quase resvalaram os meus pés, porque eu olhava para o ímpio e a vida do ímpio estava muito melhor do que a minha. Mas ele termina o salmo a partir do verso 26 dizendo o seguinte: a minha carne e o meu coração desfalecem no meu coração, porém Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre, pois os que estão longe de ti perecerão. Tu extermina todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança em Deus para anunciar todas as suas obras. Queridos, Deus é proteção para aqueles que verdadeiramente se entregam a Ele e o buscam de todo o coração, mas Ele também é justo e vai executar a sua justiça sobre todo aquele que não o reconhece como Deus. Ele é Deus de proteção, mas também é Deus de punição. Deus recompensa os justos, mas também punirá os ímpios. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, Deus aplicou a justiça exercida em Cristo em nossos corações. Nós merecíamos todo esse castigo que Deus fala que vai trazer sobre a vida do ímpio, mas Cristo tomou o nosso lugar nessa punição. Cristo sofreu na cruz toda essa justiça. E essa justiça exercida em Cristo foi aplicada em nós. E hoje estamos salvos do juízo divino, mas os ímpios, se não se arrependerem de seus pecados e se entregarem a Deus, eles perecerão. Queridos, a gente aprendeu hoje aqui que Deus é proteção para aqueles que se entregam e confessam a Ele. Deus é proteção também em perigos específicos, em circunstâncias que nós achamos que estamos totalmente perdidos. Deus está a cuidar de nós. E Deus também é proteção na vida do fiel, mas Ele é justiça na vida do ímpio. E eu quero deixar uma única orientação para os irmãos nesse dia. Viva essa proteção que Deus tem para você. Deus é fortaleza segura para aqueles que se entregam. Você precisa, meu irmão, se você ainda não fez isso, entregar plenamente a sua vida aos cuidados de Deus. Entenda, meus irmãos, em nome de Jesus, que você sozinho não consegue apresentar sua vida de uma maneira aceitável diante de Deus. Você precisa de alguém muito melhor que você, de alguém muito maior que você, de alguém pleno em bondade e santidade, que é Cristo, para que você possa se tornar aceitável diante de Deus. E é isso que Cristo oferece para nós. Cristo diz que teremos vida e vida em abundância. Cristo diz que estará sempre conosco. Mas quem recebe essa segurança, quem recebe essa vida em abundância, quem recebe essa vida eterna, é somente aquele que se entrega aos cuidados de Cristo. É aquele que habita e é aquele que descansa no esconderijo de Deus. E usando uma mensagem figurada, uma ideia figurada aqui, Cristo é o meu e o seu esconderijo. Cristo é o meu e o seu abrigo. É nele que a gente vai encontrar proteção e paz para a nossa alma. Deus te abençoe. Eu queria ainda orar por você, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Senhor, é no santo nome de Jesus que nós apresentamos, ó Pai, o nosso coração diante da Tua presença, clamando pela Tua misericórdia. Mais uma vez queremos entregar, Senhor Deus, nossa vida diante do Senhor, nosso coração diante do Senhor,
e clamar ao Senhor Deus para que essa proteção que o Senhor tem para oferecer a nós, ela seja derramada sobre a nossa vida e que sejamos então comovidos, ou que sejamos então movidos a contemplar o quanto o Senhor é bondoso e é digno de toda a confiança. Que o nosso coração então, ó Pai, confie plenamente no Senhor e que nós venhamos a descansar nesse lugar seguro que é Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Pai, no nome de Jesus, o Senhor sabe quem são as pessoas que ainda precisam se entregar diante da Tua presença. O Senhor conhece cada uma delas. Que diante dessa explanação da Tua palavra elas possam compreender que o Senhor é Deus protetor e que não há lugar melhor para estar do que aos braços, nos braços e aos pés do Senhor. Essa é a nossa segurança, Pai. Essa é a nossa única segurança. Em nome de Jesus que nós oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quero desejar para vocês uma ótima semana e que Deus os abençoe e os fortaleça e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Fiquem em paz em nome de Jesus. Abraços.